pessoa vermelha, né? Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Por favor, como é que desliga aqui? O seguinte, nós sempre iniciamos os nossos trabalhos lembrando das tarefas da nossa casa e convidando aqueles que possam colaborar conosco, que por favor unam-se a nós. Então, estamos aqui gravando e fisicamente na Avenida da Saudade, número 104. Permanecemos, graças a Deus e graças à colaboração de muitos, a atender algumas famílias doando cestas básicas uma vez por mês. E essas cestas, elas podem ser entregues aqui nos dias, às terças-feiras, nós temos o Evangelho, às quintas e aos sábados, certo? E também estamos na campanha Associe-se. Como é que é essa campanha? As pessoas que têm conhecimento de como a nossa casa é administrada sabem das despesas que qualquer casa possui, né? E então a gente tem um carnezinho que mensalmente a gente colabora doando quanto puder, não importa o valor, o importante é que esses valores somados a gente consiga atender as necessidades da nossa casa, ok? Deixa-me ver, tem mais algum recado? Acredito que não, né? Hoje, graças a Deus, a gente está aqui, eu não estou só gravando, e aí eu posso falar com todo mundo que está aqui à minha volta, os nossos queridos trabalhadores. Então vamos com muita serenidade em nossos corações, desligando os celulares. E vamos nos envolvendo com essas energias benéficas que estão sendo disponibilizadas para cada um de nós. Sempre lembrando que a partir do momento que fazemos esta escolha, nós já estamos recebendo o devido amparo. Aquele amparo que nós nos colocamos à disposição por meio da nossa fé, da nossa vontade, de fazermos melhores escolhas, de atendermos os chamados, as tarefas que o nosso Pai de infinita bondade e misericórdia coloca na nossa trajetória. E é com esta fé, com esta consciência, que nós vamos nos elevando ao nosso Pai Criador, através da figura meiga, branda, suave e mansa do nosso Mestre Jesus, e vamos rogando a esse Pai de infinita misericórdia que nos envolva na sua infinita sabedoria, para que tenhamos a melhor compreensão das orientações que iremos receber. Que os seus enviados, Pai, fortaleçam em cada um de nós a boa vontade da compreensão, que possamos ter as melhores inspirações para que efetivamente nos encorajemos e façamos a nossa parte. Abençoe-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E hoje nós fomos convidados a refletirmos acerca do livre-arbítrio. O que vem a ser livre-arbítrio? É o exercício do pensar e agir de acordo com a nossa vontade, da maneira como nós entendemos que seja melhor pensarmos e agirmos. Quando a gente pensa e age, normalmente nós estamos pensando e agindo de maneira a atendermos às nossas necessidades. Então, esse pensar e agir, ele envolve uma escolha, né? É a escolha daquilo que vai ser melhor para nós. E a gente nasce com essa possibilidade, né? Sim, nós nascemos com essa possibilidade. Porém, a gente fala em livre-arbítrio. Quando criança, não dá para que esse exercício se efetive. Até porque a criança come coisa que está no chão, não faz xixi no lugar certo. Então, o que acontece? Um adulto vai orientando
de maneira que a criança aprenda a atender às suas necessidades, mas de acordo com um determinado padrão, com uma determinada educação, né? Precisa ter educação, precisa atender também algumas conveniências sociais, enfim. Então, esse livre-arbítrio ele vai sendo direcionado. Mas chega a fase adulta. E aí, na fase adulta, a gente vai agindo de acordo com as nossas escolhas, né? De acordo com o nosso amadurecimento. A gente vai amadurecendo e, desta forma, vamos utilizando, exercitando esse livre-arbítrio, sempre em conformidade com as nossas necessidades. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que eu achei bastante interessante, que Kardec faz, é que se esse livre-arbítrio, quando nós reencarnamos, né, nós temos esse poder, essa possibilidade de escolher. E se esse livre-arbítrio não vai atrapalhar as nossas tendências? Então é tipo assim, é como se ele fizesse uma pergunta, supondo que fosse a primeira vez que nós estamos reencarnando. Ou seja, enquanto espíritos, nós trazemos experiências, trazemos conhecimentos ao longo das nossas encarnações. Até aí tudo bem? Quando nós reencarnamos, nós não vamos deixar para trás o que a gente conquistou, né? Tanto as coisas boas, quanto aquelas dificuldades também que a gente não conseguiu superar. Tudo isso vem conosco, né? E aí vem a situação do tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é um valioso instrumento para que a gente consiga superar aquelas dificuldades. Então, se a gente vem vindo aí com várias encarnações, com uma dificuldade, por exemplo, de não ter paciência, de modo algum. A gente não consegue ter paciência em momento algum. O que acontece? Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, coloca na nossa vida situações que nos levem a esse exercício da paciência. E quem vai influenciar para que a gente abrace essa causa do exercício da paciência, quem vai influenciar é o nosso livre-arbítrio. A gente é que vai fazer a tal escolha para ser paciente ou não, para superar essa dificuldade ou não. Se nós viemos com essa tendência, né, se a gente vem arrastando essa tendência durante encarnações, há muitas encarnações, existe aquele momento que nós vamos ter de abraçar esse livre-arbítrio, de modo a nos empoderarmos dele e fazer com que ele atue na nossa vida para que a gente possa superar essas dificuldades e essas más tendências. Certo? Porque é como a espiritualidade respondeu à pergunta do Kardec. Querer é poder. Então, por mais más tendências ou dificuldades ou limitações morais que tenhamos, nós sempre teremos oportunidades para poder, através de um aprendizado, né, do dia a dia, porque não vai fazer assim, plim, a paciência cai na nossa cabeça, ou a tolerância, não, nada disso vai acontecer assim. Para tudo existe um processo, e cada um de nós vamos passar pelos processos necessários, e o nosso Deus, que é sábio, vai colocar na nossa vida experiências para que a gente possa exercitar tudo que nós viemos conquistando nas encarnações para conseguirmos superar as nossas limitações. Então, o entendimento que a gente conseguiu ter dessa lição, e através do Hamed também, o Hamed é um espírito que eu acredito que ele tenha sido psicólogo, sociólogo, ele deve ter sido muita coisa assim, porque ele fala muito perto
ele tem um olhar muito perto das nossas dificuldades enquanto nos construímos como seres humanos, né? A gente se constrói todo dia, acho que ninguém duvida disso, né? A gente está sempre tendo oportunidade de transformar, de renovar. O próprio momento em que nós nos encontramos, se alguém tinha alguma dúvida disso, já derrubou, né? Porque esse momento é um momento de muita reflexão para que a gente consiga fazer diferente. E o convite é para todo o planeta, né? Então, vejam a grandiosidade do nosso Pai, que é sábio, né? E o quanto ele confia na nossa capacidade. Porque se ele não confiasse na nossa possível e provável e mais louvável escolha de exercitarmos esse livre-arbítrio de maneira a atender não só às nossas necessidades, mas à necessidade do que o planeta está solicitando, né? A necessidade da solidariedade, da união, da tolerância, né? Da educação, do respeito. Então, se tudo isso a gente, há muito tempo, a gente vem refletindo a respeito dessas virtudes, e se por um motivo ou outro nós deixamos, né, de lado, não demos muita importância, agora nós estamos aí, numa situação que coloca exatamente o que precisa ser feito. É respeito, é solidariedade, é tolerância, é caridade, é fraternidade, é amor em movimento incessantemente, né? E é só com o amor realmente que a gente vai conseguir superar esse momento. E se nós permitirmos que a nossa vida flua, né? Se a gente conseguir entender que a vida para ser fluídica, para que flua, é necessário que a gente entenda que viver um dia de cada vez é uma bênção. Aprender a viver um dia de cada vez. Que esse também é o convite nesse momento, né? Para que a gente viva um dia de cada vez. E a média, ele diz assim, que o estado de liberdade da criatura é proporcional ao seu grau de amadurecimento espiritual. Porque o livre-arbítrio, até porque é livre, fala, né, em liberdade, é a liberdade de escolha, a liberdade de agir. Mas aí, com o amadurecimento espiritual, a gente começa a entender que esse livre-arbítrio, ele só vai nos beneficiar se utilizarmos de maneira a entender a vida que está à nossa volta. A permitir que essa vida flua é permitir olhar para a esposa, o filho, o marido, o vizinho, que essas pessoas todas fazem parte da nossa vida e estão ali também nos auxiliando para que a gente possa fazer melhores escolhas, para que a gente possa utilizar esse livre-arbítrio de maneira a beneficiar a nossa evolução. Tudo que nós fazemos em termos de trabalho, de nos engajarmos em processos de construção individual, tudo que a gente faz para se construir, para se elevar, não é para agradar ninguém. Nem pai, nem mãe, ninguém, nem a Deus. Porque Ele, na verdade, confia que nós vamos ter essa condição de nos construir de maneira a sermos felizes. E para sermos felizes, é necessário que a gente entenda esses parâmetros que nós precisamos vivenciar. O parâmetro de que o olhar do outro, de que a maneira do outro, o jeito do outro precisa ser respeitado. Nós não somos os donos da verdade. Então, permitir que a vida flua é permitir que todos possam comungar, possam ocupar o mesmo espaço de maneira igualitária. De maneira a nos solidarizarmos, a olhar e perceber onde é que a gente pode minimizar o sofrimento do outro, ou auxiliar, né, de alguma maneira, dando um ombro, dando uma comida, fazendo lá o que for, né, que a gente entender que o outro tenha necessidade. O livre-arbítrio, de um modo geral, é algo que
num primeiro momento, né, dependendo do grau de amadurecimento, como disse a Med, nós vamos simplesmente sair andando e falar, eu faço porque eu posso, porque a vida é minha e eu não estou nem aí, né? Mas quando a gente começa a amadurecer e perceber que esse eu faço, eu posso, eu não estou nem aí, está nos prejudicando, não está prejudicando a ninguém. Pode até fazer uma mãe chorar, um marido ficar bravo, um filho ficar revoltado, mas o maior prejudicado mesmo é aquele que está utilizando do seu livre-arbítrio de maneira a não respeitar esses parâmetros que nos são colocados sabiamente pelo nosso Pai Criador. E o parâmetro é o amor. Né? O parâmetro é a solidariedade, a fraternidade, a caridade, é estarmos atentos uns aos outros, né? É percebermos que o outro pode e vai nos auxiliar nesse processo de amadurecimento e de crescimento. É ter essa coragem de ouvir o outro também. Que o outro, não, eu faço do jeito que eu quero, não, mas espera aí, o outro às vezes está me indicando um caminho diferente, um caminho transformador, um caminho onde eu vou me renovar. E olha aí o meu livre-arbítrio atuando de maneira a perceber que eu posso sim mudar a trajetória da minha vida a partir do olhar de um companheiro de jornada, de alguém que está junto comigo, que caminha comigo, né? Ou seja, um amigo, marido, pai, mãe, esposa, enfim. Nós, com essa maturidade, né, a gente vai conseguir deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado, né, e perceber que precisamos uns dos outros. E que até mesmo para a gente poder fazer as melhores escolhas, esse outro está ali se disponibilizando. Às vezes nos tirando a paciência, né? Às vezes nos deixando irritado, né? Mas é sempre com esse benefício. Tudo vai depender do olhar que nós tivermos para essas dificuldades do nosso dia a dia. Tudo vai depender de nós, tudo depende de nós. É impressionante. E aí, quando depende de nós, é a gente perceber e fazer a escolha adequada de modo que a gente não se prejudique ainda mais, né? As experiências que a vida nos propicia são as experiências que nós precisamos para efetivamente superarmos as nossas más tendências, as nossas dificuldades de sermos, né? E principalmente quando nós estamos encarnados, Deus sabe o quanto para nós é difícil viver esse mundo de sensualidades, de tentações, enfim, e pensar nessa questão do espírito, do engrandecimento do espírito, e acreditar que tudo material vai ficar aqui, que o que nós vamos levar são as virtudes, são as escolhas bem-sucedidas que fizermos em termos de crescimento, de ser humano, né? E ele, sabendo dessas dificuldades de entendimento que a gente tem, coloca a todo momento no nosso dia a dia dificuldades, né? Experiências que vão nos causar aflição, angústia, mas também, por outro lado, coloca verdadeiros anjos, né? Pessoas abençoadas que vêm, que praticamente faltam nos carregar, nos dão aquele amparo, aquele apoio que a gente muitas vezes precisa para conseguir superar as dificuldades do nosso dia a dia. Tudo é uma questão de escolha. Como é que eu vou aceitar essa pessoa que está ao meu lado, tentando me trazer uma palavra amiga, me dar um consolo? Ou como é que eu vou, com que olhar eu vou aguentar o meu pai que está velho, que está intransigente, que está perturbando? Como é que eu vou fazer? Como é que eu posso lidar com essas questões? Como é que eu posso lidar com a minha vida? A melhor maneira é como a Med
nos sugere, né? Deixe que a vida flua, viva um dia de cada vez, procure fortalecer a paz que está a nos envolver a todo momento. Procure cultivar essa paz, procure trazer o otimismo à frente de qualquer mau pensamento. É o otimismo, é a esperança. Isso é que nos fortalece para que a gente consiga vivenciar essas experiências e fazermos a melhor escolha sim. E utilizarmos, exercitarmos o nosso livre-arbítrio de maneira a buscarmos, a nos encontrarmos felizes, né? A buscarmos essa força para nos renovarmos, para transformarmos. Isso tudo é uma questão de escolha, né? E só depende de nós. Olha que beleza. O melhor de tudo é que depende de nós. Tem uma outra parte aqui. Quem é livre desfruta uma atmosfera fluídica que facilita um progressivo desenvolvimento espiritual. E essa liberdade, se me permite o Hamed, é aquela liberdade conquistada quando a gente consegue compreender esses desígnios do nosso Pai, esses caminhos que Ele coloca na nossa vida e ter o entendimento de que a sua justiça, a sua sabedoria e bondade é infinita, que Ele jamais há de colocar na nossa vida uma dificuldade que não sejamos capazes de superar. Essas dificuldades, até porque essas dificuldades vêm para alimentar aí o nosso intelecto, né? Para fazer com que a gente muitas vezes saia da zona de conforto e comece a buscar uma nova maneira de viver, de agir, de se construir, enfim. Tudo depende da escolha que nós fizermos. Se nós queremos viver numa ostra, vivendo todo dia as mesmas coisas, sentindo as mesmas sensações, nutrindo os mesmos sentimentos, né? A gente vai perceber que a vida vai ser um verdadeiro tédio. Porque se a gente olhar bem direitinho, a gente vai perceber que todo dia há um novo sinal de renovação, de esperança, de possibilidade de transformação. Todos os dias. Mas para isso, como diz a Hamed, é necessário que a gente amadureça espiritualmente. Uma vida só, né? A gente tem uma eternidade. Dentro dessa eternidade nós temos muitas vidas. Uma vida só vai dar para a gente resolver essa parada? Não, né? Claro que não. Então nós temos aí a bênção da reencarnação. Mas, como hoje nós fomos convidados a refletirmos a respeito dessas escolhas, do exercício desse livre-arbítrio, então que a gente possa levar essas considerações e, em algum momento, fazermos aí a melhor escolha, de praticar ou não, né? Depende de nós, mais uma vez. Amparo nós temos, tá? E por falar em amparo, eu convido a todos para, neste momento, com muita serenidade, vamos respirando profundamente, buscando o divino em nós, lembrando que este ambiente foi preparado para nos receber. E neste momento, nós vamos buscando dentro de nós todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, e com carinho, com caridade por nós, nós vamos colocando nas mãos do nosso Mestre Jesus. E humildemente vamos pedindo a Ele que nos auxilie nesse processo de desconstrução, de renovação, porque nós sabemos que você é o governador do planeta, é o governador das nossas vidas, e por isso estamos aqui confiantes na Tua presença, através
da espiritualidade designada para nos amparar nesta tarefa. E nós vamos pedindo a essa espiritualidade abnegada que derrame sobre cada um de nós energias que possam fortalecer a nossa escolha de compreendermos as nossas vidas, que essas energias vão nos invadindo de maneira a fortalecer a nossa boa vontade na prática da caridade para conosco e para com todos aqueles que caminham conosco. Essas energias vão nos auxiliando nessa compreensão, vai trazendo uma calma, o bom ânimo, deixando-nos preparados para recebermos as energias necessárias, energias estas que venham atender às necessidades de cada um de nós. E essas energias preparadas para esta assistência vai adentrando através da nossa cabeça, passa pela nossa zona do pensar, desce até aonde se concentram os nossos sentimentos, vai retirando de nós angústias, aflições, nossos temores, nossas dúvidas, vai fortalecendo em cada um de nós a boa vontade da prática, do livre-arbítrio, de maneira a superarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações. E essas energias vão estacionando em cada ponto, naqueles pontos que mais têm nos incomodado. E ali elas se concentram e auxiliam para que possamos, fortalecidos nesse amor por nós e pelo nosso próximo, nos beneficiar com esse amor, com essa bondade que vem do alto e que em forma de luzes traz a serenidade, a harmonia e o equilíbrio ao nosso corpo físico e perispiritual. Nós vamos pedindo a toda a equipe espiritual aqui presente, designada para a limpeza do ambiente, que possa higienizar, limpar, recolher as formas de pensamentos, os miasmas que porventura estejam aqui impregnados, e que essas energias sejam transformadas, assim como pedimos que os nossos irmãos que vieram aqui em busca de respostas, de um consolo, que se sintam enfermos, que esses irmãos possam ser recolhidos, adormecidos e levados aonde as suas necessidades serão efetivamente atendidas. E nesse banho de luz, de paz, de amor, preparados como estamos,
nós vamos pedindo que o nosso Mestre Jesus nos conduza neste roteiro de vibrações, aonde convidamos a todos para mentalizarmos o nosso planeta Terra, e lá do alto, nossas energias, o nosso desejo de amor e de paz em benefício do planeta, se eleva até o mais alto. E lá de cima, essas energias são derramadas sobre o planeta, envolvendo os corações de todos nós, humanidade planetária, fortalecendo em cada um de nós a boa vontade do exercício do livre-arbítrio de maneira que beneficie a nossa transformação, a nossa renovação. Nós vamos mentalizando o governador, presidente deste país, do Brasil, e vamos direcionando a ele energias que o fortaleçam, para que ele possa administrar essa nação com dignidade, com justiça, com honestidade, principalmente com muito amor. Que ele seja o representante nas nossas orações de todos os governantes do planeta. Nós vamos pedindo pelos profissionais da saúde, para que eles tenham amparo, para que as suas necessidades sejam atendidas, para que eles tenham as melhores inspirações e possam permanecer à frente desta batalha, abençoados pelo nosso Criador. Vamos vibrando por todos os nossos familiares e todas as pessoas que caminham conosco, encarnados e desencarnados, rogando que esses elos que nos trouxeram unidos nesta encarnação sejam cada vez mais fortalecidos pela nossa boa vontade em aprender a compreender para melhor conviver. Envolvemos esta casa, todos os seus trabalhadores, assistentes, assistidos, que as nossas portas permaneçam abertas. Vibramos paz, amor, humildade por esta cidade, por esse estado, por este país, por todos os países, e que as nossas rogativas sejam direcionadas ao nosso Pai Criador e atendidas de acordo com a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, e te pedimos humildemente que fortaleça em cada um de nós a boa vontade da prática dos Seus ensinamentos no nosso dia a dia. Dá-nos, Senhor, a serenidade, a confiança, para que possamos aprender a cumprir as Suas leis, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.